Bom dia, meus irmãos. Tudo bem? Graça e paz. Espero que os irmãos tenham tido uma boa semana. Uma semana de paz, saúde, né? Nesse tempo de dias calorentos e noites frias, é difícil se manter sem dar uma fungada, né? De vez em quando, né? Sem estar uma corizazinha, com uma tosse, não é verdade? Acho que bom que você está aqui. Vamos hoje para a lição 10, a decepção que cega. Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 24. A gente está reiniciando também o CETEB. Estamos voltando, já reiniciamos o curso de Teologia Sistemática na última terça-feira. É passado o mês de julho, mês de férias para muitos. Em agosto estamos voltando ao normal, né? Lucas capítulo 24. A partir do versículo 13. Vamos, antes de fazer a leitura, vamos orar. Senhor, obrigado por nossas vidas, obrigado por estarmos na Tua casa, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de podermos aprender mais da Tua palavra, podermos, na comunhão da Tua igreja, recebermos de Ti o ensino necessário para o nosso dia a dia. A escola bíblica, ela é um discipulado para os nossos corações, nos ensina como vivermos na prática a nossa vida cristã. Abençoa-nos nesta manhã, fala ao nosso coração, ministra sobre nós, Senhor, o que nós Te pedimos, e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém,
onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui, meus irmãos, vemos aqui um texto descrito por Lucas, em que há um casal, aparentemente um casal, demonstrando uma certa decepção, porque, segundo a própria Escritura, nos profetas e em toda a história do que eles tinham em mãos no Antigo Testamento, haveria um vindo do Senhor que libertaria Israel do seu cativeiro, entre aspas, mas do seu cativeiro ali romano, né? Viria um que lutaria com o povo, lutaria com Israel para deixá-lo, para tirá-los desse domínio romano, um que se levantaria de fato até mesmo com a aparência de Davi, um rei que estabeleceria um trono perpétuo, um trono para sempre em Israel e reinaria com o povo já liberto desse domínio romano. E o que esse casal presenciou diante dos seus próprios olhos foi a morte daquele que chegou anunciando o reino e novas coisas. Eles estavam ali então encaminhando-se para a sua cidade, desanimados, decepcionados, porque não era isso que eles e tantos outros esperavam do Messias. Não era isso que eles aguardavam do Senhor. E depois de, durante 3 anos, caminharem com o Senhor e ver tantos milagres acontecendo, tantas pessoas sendo curadas, tantas palavras de conforto, de alívio, de consolo, tantas palavras que nenhum outro homem poderia citá-las de forma igual, eles então veem o seu Salvador, ou aqueles que eles imaginavam ser um tipo de Salvador que eles queriam, pregado no madeiro e morto. Imagine, meus irmãos, a decepção de muitos em Jerusalém em ver Jesus morrer e, passados 3 dias, não havia nenhuma notícia sobre alguma rebelião, sobre alguma nova revolução, o que a morte daquele homem poderia trazer para o povo de Deus, para o povo de Jerusalém. Não aconteceu absolutamente nada, o que houve foi um silêncio. Jesus morreu, seu corpo foi colocado no sepulcro, e a partir de então, nesses 3 próximos dias, eles não ouviram falar mais a respeito daquilo, mas, como o próprio texto nos revela, ao 3º dia, como Cleopas diz aqui ao Senhor Jesus, houve rumores, notícias de mulheres que foram até o sepulcro, encontraram o sepulcro aberto e o corpo não estava mais lá, e isso confirmado por alguns irmãos que depois foram lá e viram que de fato o corpo de Cristo já não estava mais no sepulcro. Mas ainda assim, o que isso para eles significava? Ainda assim, a decepção ainda batia a porta, ainda ardia nos seus corações, porque eles nunca imaginariam que Jesus viria a ressuscitar, embora Jesus tivesse falado sobre isso, mas nunca imaginariam que aquele corpo que não estava mais presente naquele sepulcro, na verdade, tinha voltado à vida, e agora então ele definitivamente, na sua ressurreição, ele traria à luz todos os propósitos divinos, todos os propósitos do Senhor. Meus irmãos, vemos aqui um casal, parte de um povo, um casal que representa aqui parte de um povo, decepcionados com uma pretensa, uma possível liderança, decepcionados com o profeta, decepcionados com o Messias. Vemos na história da igreja que a decepção, aliás, desde o pecado, isso é comum. A decepção, ela faz parte da nossa vida. Quantas vezes você já se decepcionou com alguém?
Quantas vezes você, de certo modo, você teve aquela pessoa por tamanha consideração, em algum momento da sua vida, em algum momento da sua história com aquela pessoa, seja ela próxima de você ou não, porque ela pode estar distante, ela de alguma forma te decepcionou. De alguma forma ela trouxe amargura ao seu coração, de alguma forma ela trouxe tristeza, trouxe para o seu coração um quebrar de expectativa, porque decepcionar-se é estar diante de uma quebra de expectativa. Temos expectativa por algo e aquilo não acontece e ficamos decepcionados. A igreja, meus irmãos, não é diferente. Aliás, é muito comum na igreja nós nos decepcionarmos, porque temos a falsa sensação de que, por estarmos na comunidade de fé, por sermos membros de um corpo, por estarmos inseridos na Assembleia dos Santos, nós não veremos irmãos pecando, não veremos irmãos em dias maus, não veremos irmãos que de repente naquele dia do culto não sorri para nós, não nos recebe como deveria nos receber. Nos decepcionaremos com lideranças, nos decepcionaremos com pastores, nos decepcionaremos com a palavra daquele dia. Poxa, fui para a igreja com tanta expectativa da palavra, mas a palavra acho que não falou muito ao meu coração. Quantas decepções, meus irmãos, tanto na nossa vida secular, quanto na nossa vida de igreja, nós temos. E isso é comum, isso é normal. Culpa, meus irmãos, na verdade, de ambas as partes. Daquele que cria toda uma expectativa no seu coração e também daquele que acaba não por ali fazer ou concretizar aquela expectativa no coração de outro, porque ninguém está aqui para cumprir expectativas de corações alheios, não é? Mas às vezes por um ato, por uma palavra, até por uma expressão facial, a gente acaba por decepcionar pessoas, né? E nos dias de hoje, meus irmãos, as pessoas gostam de falar os dias do tal do mimimi, né? Nos dias de hoje a gente anda como, né? A gente anda pisando em ovos, né? A gente toma cuidado com as palavras, toma cuidado com a forma de cumprimentar, toma cuidado, mesmo que você esteja mal, você chega no seu trabalho e tenta de alguma forma disfarçar que não tem sido um dia bom desde a hora que você acordou. Por quê? Porque você não quer, de certo modo, incluir aquela pessoa no seu problema, a pessoa não tem nada a ver com a sua vida, e também, de certo modo, decepcioná-la. Poxa, mas o fulano está sempre alegre, sempre contente, né? Hoje não chegou muito bem não, o que será? Hoje o fulano às vezes passa por tantos problemas e está sempre bem, mas hoje o fulano não está tão bem assim, né? O que será que está acontecendo? Então a gente também, meus irmãos, nós também criamos em nosso coração decepções com pessoas e às vezes até com nós mesmos. Vemos aqui um cenário então em Lucas 24, em que essas duas pessoas estão andando no caminho, voltando para a sua cidade, depois de se decepcionarem com todo o resultado da sua expectativa em relação ao Senhor Jesus. Só que eles encontram quem pelo caminho? Eles encontram justamente aquele que os decepcionou, justamente aqueles que magoou os seus corações, aquele que trouxe amargura às suas almas, aquele que trouxe preocupações com o futuro da nação, com o futuro de Israel. E como muito bem diz aqui o título da lição, a decepção que cega. E meus irmãos, uma pessoa decepcionada, uma pessoa que está com o seu coração entristecido por não ter em outra pessoa atingido um patamar de expectativa que ela achava que deveria atingir ou que iria atingir, essa pessoa está cega. Essa pessoa permitiu que Satanás colocasse uma venda nos seus olhos e ela passa a não enxergar absolutamente nada na sua frente. A única coisa que ela enxerga é
a decepção, aquilo que aconteceu à sua vida. Você conhece alguém que já disse alguma vez para você: eu nunca vou esquecer daquilo que fulano fez comigo? Não, aquilo que ela fez comigo, nunca mais vou esquecer. Isso é imperdoável. Ela me decepcionou muito. Ele me decepcionou muito. Eu tinha na mais alta consideração, no mais alto conceito aquela pessoa, mas olha o que ele fez. Como agora eu vou viver com essa decepção? Como agora eu vou prosseguir todos os dias olhando para aquela pessoa, sabendo o que ela fez contra outra pessoa ou contra a minha própria vida? A pessoa decepcionada, meus irmãos, é uma pessoa amargurada na sua alma. Como se encontra aqui esses dois? Eles estão amargurados. Jesus sorrateiramente chega por trás deles e pergunta: vocês estavam conversando, mas eu cheguei e vocês calaram, né? Só falando de quê? Como se Jesus não soubesse, né? E eles ali então, vomitam, põem para fora toda a decepção que eles encontraram no seu coração a respeito do Senhor Jesus. Nós estamos tristes porque havia a expectativa de acontecer algo sublime para nós, para o povo de Deus, mas infelizmente não aconteceu. Este homem partiu e Jesus então pergunta: mas vocês estão falando de quê? E aí então Cleópatra se irrita, né? Mas como assim? Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Você estava onde nos últimos dias? Você estava onde nos últimos dias? E você não acessou o Twitter, você não viu o Instagram, as notícias estão correndo por toda Israel. E onde você se... Mal sabem eles que Jesus estava no sepulcro, né? Onde você estava durante todos esses dias? Jesus, então me conta essa história aí que vocês estão dizendo. Então começa ali, meus irmãos, todo o enredo a respeito exatamente deste acontecimento que decepcionou essas duas pessoas. Na página 34 do livro de vocês, da revistinha, e no item 1 dizendo assim: além das brumas. No terceiro dia após sua crucificação, Jesus percorre na tarde do domingo os quase 11 quilômetros de Jerusalém a Emaús, com 2 de seus discípulos. Ele havia vencido a morte e estava vivo outra vez. Os discípulos estavam sofrendo espiritualmente de modo tão intenso que a ajuda de que precisavam só poderia vir de Jesus revivo. Ele já estava, e lá estava ele, mas havia um nevoeiro espesso de tristeza nos olhos deles, que os impediu de vê-lo logo. Os discípulos eram Cleopas, aqui está Cleopas, né? E muito provavelmente sua esposa, embora isso seja impossível de se provar. Mas se caminharmos nesse sentido, temos um marido e sua mulher andando com passos pesados naquele dia, dividindo sua perplexidade e dor diante da morte de Jesus. Acharam que tinham perdido para sempre seu amado mestre, sentiam seu chão abrir-se diante deles. Imagine a cena e ponha-se no lugar deles. Por trás chega um estranho, caminhando mais depressa, e se põe a andar junto. Naturalmente interrompe o assunto, e antes que o silêncio se instale, o estranho pergunta de modo amistoso e interessado sobre o que estavam falando. A pergunta calou tão fundo que eles pararam entristecidos. Talvez para proteger as lágrimas escorrendo pelo rosto de sua esposa, Cleopas toma a palavra e explica que a tristeza era óbvia diante dos últimos acontecimentos. É provável que se esforçassem para conversar com o desconhecido e na luta contra o choro evitam tratar diretamente do assunto. Mas o estranho inocentemente pergunta quais eram os acontecimentos e eles seguem explicando que Jesus havia sido morto. Esperavam que ele fosse aquele que haveria de redimir a Israel, mas sua morte deixava claro que não era. E agora nada mais fazia sentido. Estavam frustrados pela expectativa que de todo o coração haviam depositado em Jesus de Nazaré. Não perceberam, meus irmãos, que
Aquele que caminhava junto a eles era o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor, diante deles, querendo indagar e saber a respeito do assunto, não fez com que eles viessem a despertar, não fez com que eles viessem a sair dessa cegueira, desse sono momentâneo de uma alma decepcionada e enxergasse diante de si mesmos ali que era o próprio Senhor Jesus que estava ali. Imagina quantas vezes, meus irmãos, esse casal esteve diante de uma palavra de Jesus. Imagine quantas vezes esse casal esteve diante de um sermão do Senhor Jesus, olhando, vendo, de forma próxima, como vocês estão aqui me vendo, o próprio Senhor Jesus. E agora ali naquele momento, o Senhor ressurreto, ao lado deles, falando a eles com a mesma voz de antes. Provavelmente, porque alguns autores dizem que a sua aparência estava um pouco diferente do comum, não temos como saber se era ou não, mas os que pregam nesse texto dizem que ele não foi reconhecido por conta da sua aparência, um pouco diferente da sua ressurreição. Mas o que vemos ali é o retrato, meus irmãos, de um coração decepcionado e um coração de crentes, um coração de cristãos, porque não estamos falando aqui de coração de um pagão, coração de um ímpio, coração de alguém que não era da família de Deus, mas estamos falando de duas pessoas que seguiram a Jesus, duas pessoas que confiaram nos profetas, duas pessoas que depositaram toda a sua esperança e expectativa na vida daquele homem que para eles era verdadeiramente o Messias. Vemos então um retrato de dois cristãos que estão decepcionados e por conta de sua decepção estão diante do verbo, estão diante da palavra, mas nem assim a cegueira se afasta deles, nem assim, meus irmãos, por conta da decepção, do peso da decepção em seus corações, nem assim eles deixaram de ser cegos. E meus irmãos, quantos de nós às vezes por decepções ou tristezas em nossas vidas ficamos cegos diante da palavra, cegos diante da presença de Deus, cegos diante do Espírito Santo, tentando falar aos nossos ouvidos, tentando falar aos nossos corações. Quantas vezes as respostas para as nossas decepções, as respostas para as nossas expectativas frustradas estão diante dos nossos olhos, mas nós estamos com os olhos vendados e não conseguimos enxergar, não conseguimos detectar nas Escrituras uma resposta para aquele sentido decepcionado, uma resposta para aquela emoção, para aquela decepção, para aquela tristeza e para aquela amargura da alma. Lemos as Escrituras, mas às vezes nem isso mesmo nos alegra, porque o que tomou conta, o que se assentou no trono do nosso coração foi a decepção por algo que nos fizeram, foi a decepção por algo que aconteceu. É isso que está perturbando a nossa alma, é isso que está conflitando o nosso coração, é isso que está trazendo tristeza à nossa mente. Nós não conseguimos, aqui eram só 3 dias, né? Eram poucos dias para que toda aquela decepção fosse embora. Mas repito, eles eram pessoas do Senhor, eles eram cristãos que estavam diante do verbo de Deus e não reconheceram o verbo de Deus como a esperança dos seus corações. O autor dessa lição, ele diz na página 35, na letra A: aflitos demais para ver. Quantas pessoas você já tentou aconselhar que estavam aflitas na sua alma, e por mais que você dissesse que as coisas iriam melhorar, por mais que você falasse do amor de Deus, por mais que você falasse da alegria de servir ao Senhor, por mais que você falasse de vida eterna, por mais que você falasse da bondade de Deus, por mais que você falasse das bênçãos do Senhor, por mais que você dissesse Deus está no controle, que parece que é a frase mais chata que a gente sempre ouve, né? Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle, e você, mas parece que está no controle de tudo, menos da minha vida, né? Porque a pessoa que está decepcionada, é isso que ela pensa. Quantas vezes, meus irmãos, você tenta aconselhar uma pessoa amargurada e você não consegue penetrar ali na alma dela, você não consegue convencê-la ainda
que você tente todos os argumentos possíveis e inimagináveis para convencer aquela pessoa de que não há tempestade que dure para sempre, não há nuvens negras que estejam para sempre sobre a nossa vida. Uma hora o sol da justiça brilhará, uma hora a luz das nações virá, uma hora aquele que é a luz do mundo brilhará na vida daquele que está decepcionado. Quantas vezes, meus irmãos, nós perdemos um tempo precioso tentando de alguma forma convencer aquela pessoa decepcionada, amargurada, entristecida, inconsolável, convencer a ela de que Deus é bom, apesar de tudo que aconteceu com ela, apesar de tudo que está acontecendo com ela. Por quê? Porque a aflição, meus irmãos, na alma, ela nos cega. A aflição é como uma venda nos nossos olhos, que nos impede de enxergar, de ver as dádivas de Deus, de enxergar o consolo do Espírito, de nos alegrar na palavra do Senhor, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, ainda que a decepção tenha marcado profundamente o nosso coração, a decepção com um pai, com uma mãe, com um filho, com uma esposa, com um marido, com um colega de trabalho, com um irmão da igreja, com o pastor daquela igreja, e essa decepção se torna a nossa atividade principal diária. Pensamos naquilo o tempo todo, remoemos aquilo o tempo todo, fazemos igual o camelo, né? Regurgitando aquilo o tempo todo, nos retroalimentando daquilo o tempo todo, enquanto, meus irmãos, nós temos alimento saudável para a alma, nós temos que beber das fontes das águas vivas, nós temos aqui um rio que flui com águas limpas, com alimento saudável, mas, meus irmãos, quando nós estamos em aflição, nós não conseguimos enxergar isso. E exatamente o que esse casal está passando. Olha o que diz aqui na revista: às vezes o baque é forte demais e ficamos aflitos demais para pensar direito. Os discípulos a caminho de Emaús tinham escorregado pelo declive do desapontamento, não conseguiram chegar ao ponto de somar 2 mais 2 e foram reprovados em sua falta de entendimento. Cleopas havia incluído em sua explicação que algumas mulheres de fato estiveram com eles depois de terem ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem visto anjos que afirmaram que ele havia ressuscitado. A história inclusive havia sido confirmada por aqueles que igualmente foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do relato das mulheres, mas não o viram. Estavam tão cegamente aflitos que contaram como mais notícias o túmulo vazio, quando Jesus já havia dito que o túmulo vazio seria boa notícia. E ele continua: curiosamente, por repetidas vezes antes de sua paixão, Jesus havia predito que não só sua morte, mas também sua ressurreição ao 3º dia. Se tivessem ouvido o que estavam dizendo, teriam percebido que o túmulo vazio era motivo de alegria, mas ambos estavam com a alma agitada demais para pensar com calma. A partir daí, Jesus passou cerca de 2 horas mostrando pela Escritura que isso era necessário, como método de Deus de realizar a redenção e estabelecer seu reino. Jesus enxergou a necessidade fundamental deles. Jesus fez como nós fazemos, né? De vez em quando com alguém aflito, amargurado. Sentou ali com eles, aliás, continuou andando pelo caminho e veio, falando dos profetas, de todas as promessas messiânicas, do que viria a acontecer, de que era necessário, e falou: mas não era necessário que esse Messias morresse? Não era necessário que ele viesse a morrer? E veio ali tentando, através das Escrituras, lançar no coração deles de volta a esperança e a expectativa que tanto os decepcionaram. E o autor continua na letra B: ignorantes demais para ver. E esse é um problema, meus irmãos, que nós atravessamos também nos dias de hoje. Perceba o que o autor vai dizer: os discípulos no caminho de Emaús precisavam de mais do que só encorajamento e consolo, mas de instrução. Assim é conosco muitas vezes.
Os cristãos que não conhecem a Bíblia ficam desnecessariamente perplexos e machucados por não saberem como achar o sentido bíblico daquilo que lhes acontece. Aqueles dois não puderam encontrar o sentido da cruz de Jesus, assim como muitas vezes penamos para entender o sentido da nossa. O resultado é um grau de confusão e aflição que poderia ter sido evitado. Ele continua: Jesus demonstrou sensibilidade ao perceber a necessidade de instrução deles, e justamente por isso gastou tempo discorrendo por todos os profetas. Alguns poderiam dizer que diante de tamanha tristeza, eles estavam impedidos de aprender qualquer coisa naquele momento, mas a escolha de Jesus nos ensina o oposto, porque só a palavra nos liberta da aflição. Porque só a palavra nos liberta, meus irmãos, da decepção. Mas, meus irmãos, se não conhecermos as Escrituras, estaremos sempre andando com os nossos corações decepcionados. Deixa eu contar uma coisa para você, que talvez você não saiba, ou talvez de vez em quando você não lembre. Eu sou pecador. Sabiam disso? Vou falar aqui bem baixinho. Pastor peca também. Bispo peca também. Missionários pecam também. Você gosta de banana? Gosta de banana? Eu também gosto. Entendeu? Não há absolutamente nada de diferente entre líderes espirituais e as ovelhas. Nada. A única diferença é que o Senhor levantou aquele para ser uma liderança, ser a sua voz para as suas ovelhas. Porque eu não tenho ovelhas, quem tem é Cristo. Porque eu também sou ovelha. Eu também preciso da palavra. E eu também me decepciono. Então, meus irmãos, não há. Quando nós conhecemos as Escrituras, e sabemos, meus irmãos, que todo homem no contexto de ser humano, todo homem é passível, se não vigiar, de cair. Se eu entendo isso, eu nunca vou me decepcionar. Não porque eu espero que aquela pessoa caia, isso é evidente, eu não espero. A minha expectativa não é essa. A minha expectativa é sempre estar vendo, testemunhando a santidade daquele meu irmão, daquela minha irmã, daquela liderança que me lidera espiritualmente. Essa é a minha expectativa. Mas se algo acontecer contrário à expectativa do meu coração, eu também vou compreender, meus irmãos, porque afinal de contas eu sei que o cair é do homem. Embora não devesse cair, mas o cair é do homem. Uma palavra mais rude que você receba num dia em que aquela pessoa não está tão bem, ela não pode servir de alimento para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Muito pelo contrário, ela tem que servir de compreensão bíblica, de que as pessoas têm seus problemas, têm seus pecados, têm as suas ziqueziras, diárias. Nem todo mundo levanta bem de manhã, nem todo mundo vem bem para a igreja aos domingos. Aliás, tem pessoas que vêm para a igreja ao domingo que já teve barraco em casa, né? No se arrumar da família, já houve aquele barraco, aquela confusão, e a pessoa está aqui, está na igreja, e às vezes você nem sabe. Às vezes a irmã não está sorrindo, está triste porque saiu de casa brigada, ou o irmão, e você, nem falou comigo direito hoje, estou decepcionado com a irmã fulana, porque sempre me tratou bem, sempre falou bem comigo, hoje nem olhou para a minha cara, será que eu fiz alguma coisa com ela? Fica no culto, louva o Senhor, ouve a palavra, vai embora para casa com aquela aflição no coração. Por quê, meus irmãos? Porque não entendem as Escrituras. O que Jesus falou então? Vou removê-los desta aflição, desta decepção, através da palavra. Jesus então discorreu sobre toda a Escritura para eles. Aí você vai dizer, mas não foi a Escritura que fez com que eles
deixassem de estar cegos. Foi o fato de Jesus abençoar o pão, sim. Mas quando Jesus discorreu sobre toda a Escritura, acendeu uma chama no coração deles, porque Jesus iria permanecer pelo caminho que eles falaram: não vá, fique conosco. Por quê? Porque a palavra de Jesus era agradável. Porque a palavra do Senhor foi boa para eles. Eles gostaram de ouvir as Escrituras sendo entoadas aos seus ouvidos. Eles se alegraram por poder ouvir alguém falar a respeito da palavra do Senhor. E então, na hora que anoiteceu pelo caminho, o que eles disseram: não vá, permaneça conosco. Por quê? Porque queremos ouvir mais da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela abriu o caminho para aquilo que viria logo depois, que seria as vendas dos seus olhos caindo, e eles enxergando que, olha, que decepção nada, estamos diante dele. Foi a palavra durante o caminho, meus irmãos, que conduziu aquele casal, aquele possível casal, que as Escrituras não dizem que era um casal, aquele provável casal, a convidar o Senhor Jesus a permanecer com eles toda a noite. Por quê? Porque eles queriam ouvir mais da palavra, eles queriam continuar o assunto, porque conforme Jesus foi falando das Escrituras, a aflição dos seus corações foi se perdendo, se esvaindo, foi sumindo aos poucos. A palavra começou a fazer resultado nos seus corações. Eles começaram a se sentir consolados pelo que Jesus estava dizendo. Então o que eles queriam? Que Jesus permanecesse com eles. No item 2, o autor diz: começando o processo de cura. Diagnosticando os 2 discípulos desse modo, Jesus fez 3 coisas para curá-los. Primeiro, ele fez perguntas, fez com que conversassem, estabelecessem um relacionamento, mas isso não foi bem recebido de início. Cleopas responde deselegantemente ao convite de Jesus ao diálogo. Quando o Senhor pergunta sobre o que conversam, ouve como resposta um: não me diga que você não sabe. Pessoas machucadas muitas vezes agem assim, externando sua dor contra nós, que queremos ajudar. Mas Jesus ficou calmo, pois sabia que estavam em tormento, e pacientemente insistiu: deixem-me ouvir sua versão. Tivessem eles se negado a compartilhar, Jesus não poderia tê-los ajudado. Em segundo lugar, Jesus expôs a Escritura. Ele mostrou que aquilo que os confundia realmente havia sido profetizado há séculos, como a maneira de Deus redimir o seu povo. O que aprendemos aqui é que para a alma aflita, a cura está em descobrir que a desesperança e o sofrimento profundo recebem um tratamento dentro da própria palavra, meus irmãos. Um tratamento que demonstra que o sofrimento faz sentido, no final de contas, quando se refere a um propósito divino amoroso. E a Bíblia, o manual de Deus, tem algo a dizer sobre todo o problema da vida que se possa encontrar, que diga respeito aos caminhos de Deus. Em terceiro lugar, Jesus revelou sua presença. Aqui avançamos na história e encontramos o momento em que os olhos dos discípulos foram abertos. Se o reconhecimento foi despertado por terem visto os sinais dos pregos em suas mãos, ou pela nostalgia do movimento de partir o pão, não sabemos, e não importa. Como naquele tempo, as maneiras de Jesus tornar conhecida sua presença hoje são um mistério. O que sabemos é que tão logo eles perceberam de quem se tratava, Jesus desapareceu. Mas a reação deles agora era totalmente diferente. Eles retornam para Jerusalém e com alegria incontida compartilham o que eles aconteceram no caminho. Não temos certeza de como ele se fez reconhecer, mas sabemos que os discípulos foram curados. Seus corações partidos foram restaurados e sua tristeza foi substituída por alegria. Tudo isso, meus irmãos, por conta de Jesus discorrer a respeito de toda a Escritura, a respeito de toda a palavra. Isso foi como um elixir, como um bálsamo de cura naqueles corações. Terceiro e último, o autor diz assim: a boa nova
é que nem o desespero os colocou fora do alcance do amor de Deus ou de Jesus. Eles foram curados e restaurados, mas não se contentaram com isso. Resolveram compartilhar. Jesus os estava ensinando a viver a vida em sua ausência. Então logo foi reconhecido, sumiu. Mas agora isso já não era um problema. Eles sabiam que o seu Redentor vivia. Na mesma hora se levantaram e retornaram a Jerusalém. Essa é uma nota importante, pois sabemos que já anoitecia e sair aquela hora significaria enfrentar o escuro, no escuro a jornada de volta para Jerusalém. Mas a alegria deles era tão grande que os perigos noturnos das estradas rurais desertas não eram impedimento. Eles foram protegidos durante a jornada, pois sabemos que na manhã seguinte encontraram os demais discípulos reunidos, ocasião na qual compartilharam o ocorrido. Por vezes, meus irmãos, tememos os perigos do mundo moderno e suas pressões, mas devemos nos inspirar em tais histórias e perceber que a nossa alegria tem se retraído frente a tais oposições. Devemos antes santificar a Cristo no coração e encontrar a coragem e a força para compartilhar a libertadora verdade que pode, desde já, começar a enxugar dos nossos olhos algumas lágrimas, fazendo o sol da alegria raiar em nosso coração. Queridos, o único que nunca vai nos decepcionar é Deus. Por mais que você tenha uma ligação familiar, sanguínea ou espiritual com alguém, não é que você vai ali criar a expectativa de que a qualquer momento você vai se decepcionar com aquela pessoa. Não é isso. Mas é não criar a expectativa de que um dia você não vai se decepcionar com ela, porque isso pode acontecer. As melhores pessoas também decepcionam. Os melhores líderes também decepcionam. O único que nunca irá nos decepcionar é o nosso Senhor, apesar de muitas pessoas andarem neste mundo decepcionadas com Deus, porque da mesma forma que este casal criaram uma expectativa em seus corações para algo, aquilo não aconteceu, e elas então entraram no campo do semear da decepção. Se decepcionaram com Deus, abandonaram a igreja, não querem mais contato com as Escrituras, porque acham, entendem, pensam que o Senhor não as ama, que o Senhor não as tem por consideração paternal, que o Senhor não cuidou delas, que o Senhor não as abençoou. Quantas são, meus irmãos, as pessoas que talvez você até conheça, que andam feridas neste mundo, que antes já foram de alguma comunidade de fé, que antes andaram, talvez andaram até com você, comungando da mesma fé, do mesmo crer, da mesma esperança, e hoje abandonaram a igreja, porque se decepcionaram por algo que aconteceu, ou se decepcionaram porque suas orações não eram respondidas da forma que queriam, porque os seus pedidos não eram respondidos pelo Senhor do modo que queriam, ou por algo que aconteceu na sua vida tão grave, que ao invés de olharem para as dádivas de Deus, olharem para a bondade do Senhor, para a misericórdia do Senhor, olharam para a circunstância e preferiram andar de forma cega, com aflição no coração, com amargura na sua alma, culpando a Deus de tudo que aconteceu na sua vida, como se o Senhor as tivesse decepcionado. Concluindo, meus irmãos, o autor diz: as decepções desta vida podem vir com grande força e nos derrubar, mas o Senhor Jesus não nos deixará caídos, afundados em nossas lágrimas. Antes, virá até nós, estabelecendo um relacionamento, expondo a Escritura e se revelando sempre presente. Devemos reagir a isso, dispondo-nos a compartilhar a boa nova de Cristo, de que Cristo vive e nos transforma ontem, hoje e sempre. E ele aplica da seguinte forma: se suas lágrimas não lhe permitem pensar, pare e reflita. Está na hora de procurar ajuda. Encontre um irmão maduro na sua igreja e peça auxílio. Principalmente procure seu pastor e esteja disposto a responder as perguntas que lhe inquietam o coração. Conheça as Escrituras. Pode ser que o seu sofrimento seja fruto
de ignorância das verdades reveladas e promessas do Senhor, e peça que Deus lhe abra os olhos do coração. Cristo está sempre presente, mesmo quando não podemos vê-lo. Saber que Ele está presente deve ser uma certeza maior do que as nossas enganosas sensações podem oferecer. Cristo está sempre presente, como estava ali com aquele casal no caminho de Emaús. O problema é, o aflito, o amargurado, não consegue reconhecer a presença de Cristo, não consegue se deixar ensinar pelas Escrituras, reconhecendo que a palavra, e só a palavra, pode libertá-lo da aflição do seu coração. Oremos. Senhor, nós te pedimos ajuda, porque tantas são as aflições desta vida, tantas são as expectativas criadas nesta vida, e que às vezes nós mesmos não conseguimos atingir, ou criamos expectativas para vidas alheias e acabamos decepcionados também. Que o Senhor venha remover essas decepções, essas aflições, essas amarguras em nossas vidas, em nossas almas, compreendendo, Senhor, as limitações dos nossos irmãos, compreendendo, Senhor, que nós todos de forma igual somos carentes da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade, do Teu amor e do derramar da Tua graça. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos as falhas dos nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, conduza-nos ao perdão mútuo. Conduza-nos, ó Deus, ao amor mútuo, porque é assim que a Tua palavra nos ensina. Se há entre nós alguém decepcionado, entristecido, desanimado, Senhor, por circunstâncias até mesmo alheias à Sua vontade, por causa de respostas, por causa de ações, por causa de situações ocasionadas por outras vidas, Senhor, que esse seja o dia de liberar perdão, esse seja o dia de libertação, esse seja o dia de tirar dos seus olhos as vendas da cegueira. É o que nós te pedimos, Senhor. Abençoa-nos, abençoa o Teu povo, nos dê daqui a alguns minutos um culto abençoado, em nome de Jesus. Amém.